Motivo de alegria, né? Estar mais uma vez na presença do Senhor. Mas para nós ganhar tempo, os irmãos já vão abrindo aí as vossas Bíblias. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis. Gênesis capítulo, louvado seja Deus, 19. Nós vamos ler apenas o capítulo, o versículo 19, o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 17 e o versículo 26 apenas, para nós ganhar tempo, amém, igreja? Já quero aproveitar o momento, né, para agradecer o privilégio de estar aqui na presença, na casa do Senhor, né? Mais um dia, você, um dia que o Senhor nos permitiu, né? Pastor Levi, né? Que nos confiou, né? Essa responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor, né? Sabemos que é um compromisso, não somente com a igreja, mas com Deus, né? Então já quero agradecer esse privilégio. Quero me apresentar para os irmãos, que talvez não me conhecem. Sou o presbítero Mauro, esposo da missionária Luciana, que está aqui nesta noite, pai do Lianzinho, que acabou de cantar. Estamos aí já fazendo a obra de Deus, né? Há alguns anos. Há 3 anos, né, que eu estou ministrante da palavra, estou começando agora, né? Mas a palavra de Deus diz que quando você abre o seu coração, né, com amor, com dedicação, Deus capacita, amém? Vamos ler rapidamente aqui, louvado seja Deus, glórias a Deus. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e nem pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Agora o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém, igreja? Poder já sentar? Louvado seja Deus. Gostaria agora que toda a atenção da igreja, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, né, tem que ser reverenciada. Eu estava estudando esse texto algum dia, essa semana, alguns dias atrás. O Espírito Santo me trouxe a falar dessas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Porque se nós olharmos para o nosso dia, para o mundo aí fora, nós podemos notar que a depravação, em todos os níveis, em todos os aspectos da sociedade, está parecido com Sodoma e Gomorra. Nós temos visto nos dias de hoje o que está acontecendo aí fora, né? Pai matando filho, filho matando pai, a prostituição que aumentou, crianças sendo abusadas apenas com poucas idades pelos próprios pais. Nós temos visto a política, a ladruagem, a maneira como o mundo, as pessoas estão se corrompendo, pessoas com poder aquisitivo, né, explorando os mais pobres, os mais necessitados, aleluia. Também no meio, né, das crianças com 12, 13 anos, já praticando coisas terríveis. Dentro da família nós temos observado também, né, que através da internet, infelizmente, a depravação, aleluias. Antigamente, a pessoa, para cometer atos errados, ilícitos, precisava sair de dentro de casa, mas hoje, se você observar, por causa da televisão, da internet, as pessoas estão perdendo a presença de Deus dentro dos próprios lares. Isso nos faz a entender que esse mundo está tão depravado como essas 2 cidades. O Espírito Santo nos trouxe aqui, mas como falar de Sodoma e Gomorra, se nós não falar um pouquinho de Ló? Quem era Ló? Ló era um homem que tinha um pai e vivia junto ali, estava numa cidade, junto com Abraão, mas o seu pai veio a falecer, e junto com Abraão e na casa de Abraão, o pai de Abraão também faleceu, e agora Ló vai ficar aos cuidados de Abraão. Abraão é chamado para uma grande obra, para uma grande missão, uma grande promessa, e Abraão apenas não é, aqui nesse texto, como tio, ele tem a função de ser pai. Nós vamos entender que ele pega aquele menino e traz junto com ele, porque ele tinha uma questão de proteção. É por isso que você vai ver durante todo o texto, Abraão fazendo de tudo, e além daquilo que qualquer pessoa faria por um sobrinho, porque o amor dele era muito mais.
Nessa época, Abraão ainda não tinha filhos. Então nós vamos ver que no meio da caminhada, Abraão sai daquele lugar, leva Ló consigo, e Abraão agora vai se enriquecer de maneira extraordinária, porque Abraão carregava uma promessa, e quando você carrega uma promessa, eu carrego uma promessa, Deus cumpre a promessa no tempo dele, e quando Abraão se enriquece, Ló, que caminhava junto com ele, Ló que vivia na sombra de Abraão, também vai enriquecer. Louvado seja Deus, de maneira tal que as ovelhas de Ló e as ovelhas de Abraão são cuidadas por pastores, mas chega um momento que os pastores se divertem, se contendam um com os outros, e agora Abraão tem que tomar uma decisão. Abraão vai chamar Ló e vai falar para ele assim: agora nós temos que resolver esse problema, então eu te dou a opção, se você vai para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Louvado seja Deus. Mas que nós vamos aprender aqui nesse texto, que nós vamos conhecer o caráter de Ló. Aqui nós já vamos conhecer o caráter de alguém que anda com pessoas abençoadas, mas que quando precisa tomar uma decisão, vai demonstrar o caráter que realmente a pessoa tem. E aqui agora, Ló não entendia, louvado seja Deus, que quando ele vai escolher o caminho das campinas, ele não entendia que no caminho do deserto era muito mais fácil de continuar sendo crente do que indo para o caminho das campinas. Do que caminhando com pessoas profanas, era muito mais fácil dele perder a sua vida. E muitas das vezes, muitos de nós estamos dentro de uma igreja abençoada, vivemos com pessoas, homem de Deus, mulher de Deus, e trocamos pessoas abençoadas para ir procurar campinas lá fora, igrejas lá fora que aparentemente aos nossos olhos são boas, mas que no caminho do percurso são campinas, e tem muitos aí, né, que nós temos visto. E Ló escolhe as campinas, um lugar bonito aparentemente. Por que ele escolheu a campina? Porque Ló, como eu já disse uma vez aqui atrás, ele andava por vista e não por fé. E homem e mulher que anda por vista, mais cedo ou mais tarde vai tropeçar. Mais cedo ou mais tarde vai cometer erros, e vão dar consequência não só para ele, mas para toda a geração. E nós sabemos que quando ele escolhe aquele lugar, diz a palavra de Deus, que lá ele vai, com a sua família, com toda a sua riqueza, para aquela cidade, uma cidade rica, poderosa, uma cidade próspera, porque passava por ali o Rio Jordão, e havia outras províncias, outras cidades vizinhas, e Ló vai para aquele lugar, e ali ele habita. E nós entendemos aqui a ingratidão de Ló, porque eu disse que ele mostrou o seu caráter. Porque Ló, naquela circunstância, ele tinha que fazer o quê? Reconhecer a idade do seu pai, do seu tio, vamos dizer assim, reconhecer a idade dele, reconhecer que tudo que ele tinha foi conseguido através dele. O que Ló teria que fazer naquela questão? Tinha que deixar para o próprio Abraão decidir por ele, ou tentar uma outra maneira para resolver aquela questão, ou trocar os pastores, mas nunca ele decidir por si próprio. Aleluias. Mas quando a pessoa não tem caráter, quando a pessoa demonstra querer alcançar aquilo que aos olhos parece ser melhor, deixou de viver com um homem abençoado e procurou um lugar das campinas, um lugar que já estava sendo amaldiçoado por Deus. E Ló vai para lá, se instala lá, e diz que aquela cidade era terrível, em todos os aspectos, em todos os parâmetros, em todo sentido. A blasfêmia já estava cheirando mal às narinas de Deus. Deus já estava vendo aquela cidade como algo terrível. Deus já determinou que ia destruir aquela cidade. E agora Deus vai enviar anjos para destruir aquela cidade. Olha que interessante, Deus manda anjos para lá, mas antes anjos passam na casa de Ló, na casa de Abraão, porque Abraão não era um homem qualquer, Abraão era amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, aleluias, Deus envia anjo, Deus prepara pessoas para te abençoar, varões, e ali Deus mandou anjo. E agora Abraão vai questionar: se tiver 50 justos, tu não destruía? Daí os anjos falam: não tem. E vai baixando, 40 não tem, 30 não tem, até chegar nos 10, onde ali os anjos vão falar: não tem 10 também. Mas por misericórdia, por amor a Abraão, Deus vai intervir na vida de Jó.
Deus vai tentar salvar não só Jó, como toda a tua família. Porque Jó merecia? Não, porque Abraão era homem de Deus. Aqui já vem a primeira revelação para a sua vida. Você sabia que tem muitos parentes, muitos irmãos, muitos parentes seus que ainda estão de pé? É por causa de você, é por causa da sua fé, é por causa da sua intimidade com Deus, é por causa que você, aleluia, assim como Abraão tinha intimidade com Deus, Deus está dando livramento para os seus lá. Ainda que eles não mereçam, ainda que eles não entendam a mesma fé que você está seguindo hoje, Deus está dando chance para eles, assim como estava dando chance para Ló e sua família. E diz a palavra que lá estava ele, na porta da cidade, os anjos chegam, e ali eles vão ser recepcionados por ele, por Ló, mas os anjos não querem ir para a casa dele, mas mesmo assim, Ló insiste, e eles vão entrar naquela casa. Agora nós vamos entrar diretamente aqui no assunto mais interessante, louvado seja Deus, onde eles vão entrar ali, louvado seja Deus, porque nós aprendemos aqui, que como Deus tinha plano de destruição de Sodoma e Gomorra, tinha também plano de salvação. Na Bíblia, todo plano de destruição vem acompanhado de um plano de salvação. Foi com Noé, foi com Sodoma e Gomorra aqui, foi com Nínive, e vai ser quando Jesus voltar buscar a tua igreja. Sempre vai ter um plano de salvação junto. Quando Moisés subiu no monte, 40 dias buscando a lei do Senhor, quando ele estava lá, o povo profanou, criou uma imagem, ele desceu rapidamente, porque Deus ia matar todo mundo. O plano de Deus era destruir tudo, mas Moisés intercedeu. E ali, quando Moisés desceu, disse assim: quem ainda vai continuar adorando a Deus, vem para o lado de cá. Ou seja, o plano era para todo mundo, mas uma outra parte, cerca de 2.000 ficou para o lado de lá. Então veio a consequência da morte. Então todo plano de destruição vem acompanhado de um plano de salvação, vem acompanhado de oportunidades. Então naquele dia não tem como dizer, eu não sabia, ninguém pregou para mim, eu não tive oportunidade. Hoje é a oportunidade de nós nos redimir na presença do Senhor. E lá foi ele para aquele lugar, os anjos entraram lá na casa dele, e aqui nós vamos entender, aleluias, assim como os anjos entrou na casa deles, e ali não só entraram, não só recebeu a visita de anjo, eles banquetearam com os anjos, e quando eles estavam ali, chegaram para o lado de fora, o povo de Deus, o povo de Sodoma e Gomorra, me desculpe, estava ali ao redor, porque eles queriam invadir a casa, queriam ali entrar naquela casa de qualquer maneira. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluias, ainda que a sua casa esteja nesse mundo pervertido, ainda que nossos lares estejam nessa cidade com tantas coisas erradas, com toda a corrupção, mas eu quero dizer para você, ainda você vai receber visita de anjos lá, ainda a presença de Deus vai estar lá, porque você é povo separado de Deus. Deus ainda vai visitar nossos lares, vai mandar anjo lá, coisas grandes nós vamos viver dentro dos nossos lares, quando nós estamos na presença dEle. E ali ele recebe a visita de anjo, banqueteia com anjo, e também vai receber livramento de anjo, porque agora os inimigos querem invadir a casa, os inimigos querem arrombar a porta, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você está aqui, mas tem anjo na sua casa, aguardando os seus filhos, seus parentes, seus pais, seus amigos, aleluia, tem anjo na sua casa, louvado seja Deus. E ali, eles estão ali naquela circunstância, o inimigo querendo arrombar a porta, e os anjos estendem as mãos com autoridade, aleluia. Tem mãos estendidas na sua vida, na sua família nesta noite. Você crê nesta noite que tem mãos estendidas lá na sua casa, lá na sua família, ainda que eles não estão aqui, ainda que eles estão desviados, ainda que eles zombam de nós muitas das vezes, por causa de você tem mão estendida lá. E aí naquele momento o que acontece? Deus vai livrar Ló e toda a sua família. Mas a questão aqui, o que acontece? Louvado seja Deus, eles vão estar ali naquela situação, e quando todos pensam que vai acontecer algo terrível, porque o povo queria que colocasse, olha que interessante, o povo pediu para colocar os anjos para fora, né?
Está na Bíblia. Coloque esses varões para fora que vamos conhecê-los. Esse conhecê-los aqui, irmão, não é aquele conhecer de pegar nas mãos dele, se apresentar um para o outro. Conhecer é no sentido de fazer, de estrupar, fazer coisas maldosas com aqueles povos, de fazer coisas que não tem nada a ver com os propósitos de Deus. E aqui eles vão chamar ele para conhecê-lo. Louvado seja Deus. Então, nós entendemos o quê? Que quando eles pedem primeiro para tirar os anjos para fora, sabe o que nós aprendemos aqui nessa parte? Porque o diabo, aleluias, ele não quer tirar você de dentro da sua casa primeiro. Ele não quer tirar você de dentro da sua igreja primeiro, mas ele quer tirar a presença de Deus de dentro de lá. Aleluias. Ele quer tirar o Espírito de Deus de dentro da sua casa. Porque hoje o diabo, se você bem entender, em muitas igrejas ele já entra na vida das pessoas. Nós sabemos que muitas das igrejas pessoas entram carregadas de demônios. Então o maior interesse dele não é tirar você de dentro da sua casa, mas é tirar a presença de Deus de dentro de lá. Para quê? Para que ele possa habitar, para que ele possa fazer tudo o que ele tem feito. Aleluias. Que nós temos visto, né? Casas que o inimigo não só visitou, mas já fez uma morada lá, né? Já instalou em todas as partes, em todos os cômodos, brigas, confusões, morte, palavrões. É tudo o diabo que está trabalhando dentro desses lares. Mas eu louvo a Deus que na sua casa não acontece isso. Eu louvo a Deus que na sua vida tem louvor, tem adoração, tem jejum. Eu louvo que na nossa casa tem anjos passeando lá. Aleluia. Enquanto aí no mundo, em casas de pessoas ímpias, tem demônios. Na nossa tem anjos, tem visita de anjo, tem presença de Deus, tem o Espírito de Deus trabalhando lá. Aleluias. E depois disso, aquele homem, aqueles anjos cegam os olhos daquele povo. Para quê? Para que eles pudessem sair de lá. Aleluias. E eles vão sair. Aleluias. Diz a palavra de Deus que eles pegam nas mãos da família de Ló e da família de todos, da esposa e dos filhos. Louvado seja Deus. Pega nas mãos dele, porque tinha plano de salvação. Mas o plano de salvação ali não era só para eles, era para toda a família. Porque os anjos mandam Ló ir pergunta se tem mais parente, e ele vai na casa do genro, mas o genro ali rejeita, e ainda zombam deles. Aleluias, zomba dele. Eu quero dizer aqui que tem 3 questões importantes. Haverá 3 grupos. Houve 3 grupos aqui que morreram em Sodoma e Gomorra. O primeiro grupo foi os que zombaram. O segundo grupo foi a mulher de Ló, que olhou para trás, mas essa eu vou falar mais para o final. O terceiro grupo foi aqueles que estavam perdidos mesmo, aqueles que já estavam contaminados, assim como nos dias de hoje, né? Que tem o primeiro grupo que zombam, aqueles que falam que nós somos loucos, aqueles que falam que Jesus nunca vai voltar, que nós somos fanáticos, e tem o segundo grupo, daqueles que estão olhando para trás, e tem o terceiro, daqueles que, por mais que ouve a palavra, por mais que já foi pregado, que nunca pisou o pé dentro de uma igreja e nunca vai pisar, aqueles de coração duro, aqueles que fizeram pactos, né, com várias seitas e nunca vão sair de lá. Então esse é o terceiro grupo que já está condenado, assim como Sodoma e Gomorra, todos foram mortos. Louvado seja Deus. Mas eu quero acreditar que você faz parte de nenhum desses 3 grupos. Vocês fazem parte do grupo que vão sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Aleluias. Glórias a Deus. E aí, o que nós aprendemos aqui, que o anjo tinha pressa. O anjo tinha pressa de tirar eles de lá. E aí o anjo começa a apressar, e eles começam a enrolar. Dá a entender aqui que também o próprio Ló estava ali com algum sentimento ainda daquela cidade. Porque a Bíblia fala que os anjos apressavam eles para sair de lá. Pega nas mãos dele e sai como se estivesse arrastando, porque tinha plano de salvação para todos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o que eu vou falar é doloroso e é triste, mas é verdadeiro. Nem todos da nossa família vão ser salvos. Nem todos da nossa casa vão ser salvos. O plano era para a família toda, mas nem todos da família de Ló foram salvos. Então, quando você, louvado seja Deus, entender isso, irmão, não é para você ficar se lamentando,
Não é para você ficar chorando pelos cantos, porque sua família não quer ir, porque seu pai não quer se converter. É plano de salvação, mas nem todos serão salvos. O plano de salvação era para todos. O próprio Jesus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então o plano de salvação, muitas das vezes, às vezes sua mulher vai ser salva e você não vai. Às vezes o seu filho vai ser salvo e se nós não vigiar, nós não seremos. Não importa se é filho de pastor, filho de missionária, não importa se você nasceu dentro da igreja, porque o que tem de pessoas que nasceram dentro da igreja estão desviados. Então o plano de salvação não depende só de nós, é individual. Louvado seja Deus. Agora os anjos têm pressa, aleluia, caminham com ele para fora da cidade. O mais interessante agora, louvado seja Deus, que a mulher de Ló conseguiu algo inacreditável. Algo aqui, se você observar o texto, ela recebeu visita de anjo dentro de casa. Ela banqueteou com anjo. Ela recebeu o livramento de anjo. Ela caminhou com anjo para fora da cidade. E mesmo assim conseguiu olhar para trás. Aleluias. Mesmo assim conseguiu perder sua vida. O que esse texto nos ensina, igreja? Louvado seja Deus. Que muitos de nós, ou muitos que já pararam, tiveram a mesma situação dessa mulher. Tiveram vidas na igreja, viveram milagres, viveram cura, viveram coisas grandes. Aleluia, viveram coisas extraordinárias dentro do seu quarto, a presença de Deus. Aleluia, mas porque olhou para trás, vão ficar para trás. Porque olhou para trás, vão perecer. Porque olhou para trás, vão perder a salvação. Aleluias. E essa mulher conseguiu algo inacreditável. Ainda que viveu coisas grandes na presença de Deus, ela perdeu a sua salvação porque olhou para trás. Aleluia. Uma coisa é você perder a salvação lá fora, né? No meio da bagunça. Lá fora, pessoas que já são macumbeiro, pessoas que já têm pacto, pessoas que já andam perdidas na mão de Satanás. Outra coisa é você perder a sua salvação caminhando com o anjo, né? Conhecendo a palavra, tendo um pastor que prega, tendo uma igreja abençoada, aleluia, tendo pessoas que instruem você para o caminho certo, vivendo coisas grandes na presença de Deus. A diferença, aleluia, nem tudo é o diabo, não. Nem tudo é o diabo, muitas das vezes é nós. Muitas vezes são as decisões erradas. Muitas das vezes nós não nos convertemos 100%. Aleluia. Nós aceitamos Jesus. Aleluia. Entramos na igreja, entramos no evangelho. Mas muitas das vezes o evangelho ainda não entrou dentro de nós. Precisa de um novo nascimento. Aleluia. Um novo nascimento. Aleluia. É ali. Louvado seja. Uma coisa nós entendemos. Que todos nós temos que vigiar para não acontecer como essa mulher. E quantos já viveram tudo isso e já perderam? E diante dessa questão, o que nós aprendemos sobre a mulher de Ló nesse pequeno trecho aqui, onde ela olhou para trás? Só olha para trás em duas circunstâncias da nossa vida. E aconteceu na vida dela. A primeira, por desobediência mesmo, por falta de temor. Por desobediência e falta de temor. Aleluia. Por isso ela olhou para trás. Né? E quantas pessoas estão desobedientes? Quantas pessoas conhecem a palavra, conhecem a verdade e ainda querem fazer do jeito dele, né? Ainda querem andar segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria carne. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos entender a segunda questão, porque ela olhou para trás e perdeu a sua salvação. Por saudade, por apego, pelo ciclo velho. Aleluias. O coração dela estava pegado às coisas de Sodoma e Gomorra. Aleluias. E nós não podemos viver um ciclo novo se nós não nos desapegarmos com o velho. Não tem como Deus fazer coisas novas se nós estamos presos às coisas do mundo. Não tem Deus como colocar azeite no vaso se o vaso ainda estiver com água dentro. Aleluias. Temos que jogar, temos que deixar o vaso vazio para que Ele coloque azeite, que é a presença do Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Aleluias. Então nós temos que vigiar, igreja. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos fazer como a mulher de Ló. Agora aqui para finalizar, porque as horas estão passando muito rápido, louvado seja Deus. Versículo 17. E aconteceu que tirando-os fora
Disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Aleluias, não pares em toda a campina. Escapa-lhe para o monte, para que não pereça. Nessa pequeno versículo, o Espírito Santo me deu também 3 princípios de salvação. Isso você precisa guardar aqui dentro, porque o Espírito Santo falou comigo. Na verdade, eu li, e depois mais uma vez eu li outra vez, e Deus me mostrou o quarto. E vou falar rapidamente. Primeiro princípio de salvação: escapa-te por tua vida. Como eu disse lá atrás, né? A salvação é individual. Se o seu marido não quer ir para a igreja, vai tu. Se a tua mãe não quer se converter, continua você sendo crente. Ah, mas eu vou parar porque meus filhos não querem. Ah, eu vou desistir porque meu marido não quer ser crente. A salvação é individual. Escapa tu pela tua vida, faça a tua parte. Aleluias. Se eles não querem, vai você para a igreja, vai você buscar Deus, vai você aprender, né, os cultos de terça-feira, os cultos de quinta, de domingo. Escapa tu pela tua vida, porque naquele dia nós não podemos lançar de lá para cá uma corda para puxar os nossos, não. Muito menos eles vai poder lançar. Todos nós vamos dar conta dos nossos próprios atos, dos nossos próprios escolhas. Salvação é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Segundo princípio, louvado seja Deus, não olhe para trás, né? Como eu disse aqui, que estava no segundo lá atrás também. Não olhar para trás aqui, igreja, nos ensina o quê? Para nós não olhar aquilo que nós deixamos para trás. Não desejar as coisas do velho homem, da velha natureza. Não desejar coisas que nós um dia praticamos lá atrás, né? Aqueles velhos costumes, velhos hábitos. Não podemos andar para frente se estamos olhando para trás. Não podemos querer coisas novas se estamos com coisas velhas guardadas dentro do nosso coração, com coisas imundas lá do mundo, com coisas malignas, porque o mundo jaz do maligno, está na Bíblia. Deus diz que o mundo já é do maligno. Então, se nós estamos olhando para trás, estamos olhando para as coisas malignas, coisas que vão levar para a nossa condenação. Mais um princípio, louvado seja Deus: não pare. Esse aqui é um dos mais difíceis. Por quê? Porque quando vem a tempestade, vem as lutas, né? Quando vem os desertos, muitos param na metade do caminho. Então esse não pare é para quando vier os desertos, os vales, as provas, os temporais, é para você continuar. Se parar, você perde tudo que você fez. Você pode ter 10, 20, 40 anos na presença do Senhor, mas se você parar, você vai para o inferno, porque você parou. Aleluias. Mas você deve estar olhando para mim, né? Falar assim: mas presbítero Mauro, é muito fácil você falar para não parar, né? Tu não conhece a minha luta, tu não sabe a minha prova, tu não sabe o que eu estou passando com meu marido, com minha esposa. Mas e você sabe as minhas? A minha esposa sabe um pouco, ou quase tudo. E você sabe a minha? Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluias, uma coisa eu tenho certeza: a minha cruz e a tua cruz não é tão pesada quanto a de Jesus. Aleluia. A minha cruz e a tua cruz não é tão pesada de Jesus. E se ele conseguiu levar dele, é que nós também podemos levar a nossa. Deus nunca vai dar uma carga que nós não possamos carregar. Então essa desculpa de parar é porque nós realmente não estamos alicerçados em Cristo Jesus. E o último princípio, louvado seja Deus, que está escrito aqui: escape lá para o monte, para que não pereça. Esse monte aqui, a Bíblia nos ensina mais um pouco abaixo, que Ló queria ir para Zoar. Zoar era uma cidade próxima a Campina. Zoar era uma cidade que provavelmente estava contaminada. Aqui nos mostra que Ló, mais uma vez, negociou com o anjo ali para ficar em Zoar. Por quê? Porque Ló, como eu disse, vivia não por fé, mas por vista. Queria o lugar mais perto. Aqui talvez, muito provavelmente, ele disse que era muito longe. As montanhas estavam longe. Eu quero dizer para você nessa noite: então não basta você escapar por ti próprio, não basta você não olhar para trás, não basta você não parar. Você tem que ficar longe das campinas, você tem que ficar longe das coisas do mundo, você tem que se apartar do mal. Aleluias. Porque se você estiver na igreja e viver com pessoas que estão lá fora praticando a iniquidade, só tem 2 circunstâncias aqui. Louvado seja Deus:
Ou você, com muita autoridade, com muita unção de Deus, vai influenciar eles para a igreja, ou se você não tiver com a vida no altar, eles vão influenciar e vão tirar você da presença de Deus. Então, a resposta aqui é: escapa para longe, vai para o monte, vai para longe. Aleluia. Esse monte aqui no sentido espiritual, eu quero dizer para você, não é para você ir todas as noites arrumar um lugar para você orar, não. Né? Antigamente, todas as sextas, o pessoal fazia isso, mas hoje não tem como. Esse monte pode ser dentro da sua casa, colocando o joelho no chão, você montando um altar no seu quarto e buscando a presença de Deus, buscando intimidade com o Pai. Porque quando você se alimenta das coisas do céu, a sua carne fica fraca. E quando a sua carne fica fraca, você facilmente vai esquecer de tudo lá atrás que você praticava. Você não vai ter saudade mais de Sodoma e de Gomorra, porque você vai estar preenchido com as coisas do alto, coisas do reino, coisas que edificam, coisas que vão garantir a minha e a tua salvação. Então você se alimenta mais das coisas de Deus, vai para o monte, fica no monte, aleluias, ora, jejuma. O monte aqui simboliza oração. Então a chave para tudo isso que eu falei, a chave para você que já saiu do mundo, já se converteu, está na igreja, é a oração. A oração é o segredo para você esquecer todo o seu passado, para você não se lembrar mais daquilo que você viveu lá fora, só com oração, igreja. E se você não orar, você pode ter certeza, crente que não ora nos dias que nós estamos vivendo, facilmente vai voltar para trás. Mas eu creio que aqui tem homens e mulheres de oração. Eu creio aqui que a maioria ou todos vocês possam herdar a glória de Deus e não sejam condenados como com Sodoma e Gomorra. Não seja condenado com esse mundo. E a pergunta é, para me encerrar: por que, diante de tantas coisas ruins que está acontecendo, Deus ainda não destruiu essa terra? Porque ainda existe a igreja dentro da terra, ainda existe justo dentro da terra. Mas quando essa igreja for arrebatada, esse mundo vai arder em fogo, em chama de enxofre, assim como está escrito no livro de Apocalipse. Amém, igreja? Essas são as minhas palavras, né? As horas já se avançaram, e eu sou muito prudente, né? Porque eu aprendi dessa maneira, e já quero agradecer a oportunidade, que os irmãos possam continuar buscando em Deus, né? E confiando que todas as lutas, todas as provas, um dia vai se findar, né? Nosso descanso, você pode ter certeza, né? Nosso descanso é lá no céu. Amém?